E aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando conversando aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu queria falar aqui rapidamente sobre o artigo 51, que traz o seguinte: a autoridade nacional estimulará a adoção por padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares de seus dados pessoais. A gente vê que na lei, em momento nenhum, ela diz, ó, o padrão correto para você utilizar para o tratamento de dados pessoais é este ou é aquele, você tem que utilizar esse tipo de sistema ou outro tipo de sistema, né? Os dados têm que ser estruturados em bases de dados ou não, ou tem que ser estruturados em servidores de arquivos com controle de acesso, nível de autorização, cópias de backup. Só que é o seguinte, então ela deixa isso muito aberto para o controlador, ok? De dados pessoais. Mas um detalhe aqui é a função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é criar realmente normas, né? E normatizando a Lei Geral de Proteção de Dados. É a função dessa entidade pública, ok? E eu acompanho os debates, né? Eles fazem debates rotineiramente, né? A Lei Geral de, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e eles convidam membros da sociedade civil, tal, para ir lá também debater sobre alguns temas que eles consideram relevantes. E um dos temas bem relevantes que eu vi esses dias foi sobre o debate sobre o encarregado de dados. Então lá eles estavam debatendo quais são os prós do encarregado de dados ser alguém da área de direito, um advogado. Quais são os prós do encarregado de dados ser um analista de segurança da informação ou alguém que veio da área de TI. Né? Em resumo, assim, o que a gente acompanhou, o que eu consegui acompanhar, perdão, foi importante porque qual é o pró de um advogado, né? Ele conhece bem a lei, todas as leis, né? Relativas ao direito digital, por exemplo. Então, porém, ele não vai conseguir atuar lá na ponta, né? Ele não vai conseguir trabalhar com a parte técnica da parte de segurança e proteção de dados. Tá? E qual que é a vantagem, por exemplo, de um analista de segurança da informação ou alguém que veio da área de TI? Ele sabe trabalhar lá na ponta. Né? Ele sabe qual é corretamente a função do firewall, como o firewall deve ser gerenciado, os níveis de segurança. Né? Mas o que bateu bastante é que quando o analista de segurança da informação quando o encarregado de dados do controlador é um analista de segurança da informação, é um profissional desta área, é importante que ele conheça bem as leis. Isso é fundamental. Tá? Então ele tem que conhecer, óbvio, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele precisa conhecer as leis, por exemplo, voltadas ao direito digital, como Lei Caroline Dickmann, como o Marco Civil da Internet, né? E obviamente a LGPD. Então a lei não especifica, tá? A NPD também não tomou uma decisão em relação a isso, nem está debatendo esse tipo de assunto, para especificar e deixar certeiro, assim, ó, o encarregado de dados, né? O DPO, que a gente vê lá na Europa, precisa ser um advogado, ou precisa ser um analista de segurança da informação. Né? O interessante é que antes deles deles emitirem normas, eles fazem reuniões públicas e debatem os temas com a sociedade civil organizada. Ou qualquer membro da sociedade pode enviar um currículo para lá e ser selecionado para fazer um debate lá ao vivo, dentre as diversas reuniões que eles estão fazendo. Tá? Achei interessante isso. Não é um negócio que está vindo de cima para baixo, está sendo debatido. Né? E eu acho que é esse o caminho mesmo. Tá bom? Então, acho que é por aí. Espero que tenha te ajudado. Um abraço.